cortes da CAPES, gravando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E antes da gente começar esse vídeo, eu queria que você respondesse aqui nos comentários, sinceramente, se você acha que pós-graduandos, ou seja, mestrandos e doutorandos, se enxerga eles como profissionais ou como estudantes? Ou, de forma mais geral, você sabe o que faz um pós-graduando? Existe um órgão do governo federal que se chama CAPES, e entre muitas outras coisas, ele é responsável por avaliar os cursos de pós-graduação das universidades, que você pode ouvir alguém falar, meu curso é CAPES 7, meu curso é CAPES 4, essa é a avaliação da CAPES dos cursos de pós-graduação. E ele também é responsável pelo pagamento das bolsas dos mestrandos e doutorandos. Existem outras agências de fomento, a gente também pode receber bolsa tipo do CNPq ou das estaduais, que são as FAPES, mas a CAPES é responsável por uma parte significativa dessas bolsas de mestrado e doutorado. Para quem não sabe, recentemente, na última quinta-feira, o presidente da CAPES lançou uma nota muito preocupante comentando sobre os cortes no orçamento da CAPES. A nota tinha um tom desesperador, levantando a possibilidade do corte de todas as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado a partir de agosto de 2019. Isso sem contar a suspensão de outros pagamentos, como por exemplo bolsas de iniciação à docência. E a questão que causou todo o desespero é que, só contextualizando, a CAPES já estava preparada para tirar leite de pedra por conta da proposta de emenda constitucional, a PEC 95, que ficou carinhosamente conhecida como a PEC do fim do mundo, ou de forma menos agressiva, é a PEC do teto dos gastos. Sem entrar em muitos detalhes, essa proposta de emenda ia congelar o orçamento da CAPES para 2019, que já foi baixíssimo em 2018. Nos últimos anos, a CAPES tomou muita porrada, com corte em cima de corte, levando a academia a entrar em desespero. Chegou até o ponto de se cunhar um termo, fuga de cérebros, porque os principais pesquisadores estavam indo embora, porque simplesmente não tinha dinheiro. Em resumo, a situação que a gente estava até então já era terrível, porque o orçamento já estava baixo e ia ficar congelado. Mas aparentemente, a CAPES recebeu do MEC uma nota anunciando mais cortes além do que já estava previsto. Eles já estavam meio que preparados para trabalhar com o que estava previsto e ficaram sabendo de um novo corte. Por isso o tom desesperado da nota. Desde que essa nota saiu, vários pesquisadores se posicionaram em prol da CAPES. Teve protesto, teve hashtag no Twitter, o que foi o máximo, porque eu imaginei, e muitos divulgadores científicos imaginaram também, que isso ia meio que passar despercebido, porque a sensação que a gente tem é que ninguém se importa com a pesquisa no Brasil. Mas não, a galera se moveu, sabe? Levantou da cadeira e foi protestar e foi falar nas redes sociais. Assim, foi um movimento que me deu até orgulho. Depois de toda essa movimentação, o MEC se posicionou dizendo que esses cortes adicionais não vão acontecer. Eles disseram que não teve nada a ver com a comoção nas redes sociais, com os protestos, e talvez realmente não tivesse nada a ver, não tem como a gente saber. Mas o que a gente sabe é, a CAPES lançou essa nota dizendo que haveria mais cortes do que o esperado, houve uma comoção nas redes sociais, houveram protestos e tudo mais, e logo em seguida o MEC se posicionou dizendo que esses cortes adicionais não vão haver, ou seja, só vai continuar o corte que já tava, que é o congelamento do orçamento, que é baixo pra caramba, e que a CAPES vai ter que tirar leite de pedra do mesmo jeito, mas pelo menos o corte mais recente não vai acontecer. A questão que ainda preocupa é que esse ano é de eleição, então a partir do ano que vem o governo vigente vai mudar completamente. Então a gente não tem como afirmar com certeza que não vão haver mais cortes, porque vai depender da próxima gerência, do próximo governo. Em meio a tudo isso, como eu falei, teve a comoção nas redes sociais apoiando a CAPES, falando que isso não podia acontecer, que era um absurdo esses cortes. Também teve uma comoção do outro lado, questionando por que cargas d'água pós-graduando precisa tanto de bolsa. E começou a ressurgir aquelas frases clássicas que eu detesto, que pesquisador mama nas tetas do governo, que se você quer fazer a pós-graduação, então pague a sua própria. Afinal, o Estado não tá aqui pra pagar os estudos de um adulto. Vai lá, trabalha e paga a sua própria pós-graduação. Mas será que isso faz sentido? E é aí que entra a minha pergunta do início do vídeo.
Você sabe o que faz um pós-graduando? Lembrando que a gente está falando aqui da pós-graduação stricto sensu, que são os mestrados e os doutorados, onde no final você recebe um título de mestre ou doutor e um diploma. E não do lato sensu, né, que são as especializações, os MBAs. Existem esses dois tipos de graduação, a gente está focando aqui nos mestrados e doutorados. Mestrandos e doutorandos são o grosso da pesquisa científica no Brasil. Isso quer dizer que a maior parte das pesquisas está associada às universidades. É nas universidades, com os mestrandos e doutorandos, que soluções são teorizadas e aplicadas aos mais diversos tipos de problemas. Por exemplo, estudar doença, desenvolver novas vacinas, novas tecnologias, estudar políticas públicas e muitas outras coisas. Quem trabalha com pesquisa produz conhecimento, avança o conhecimento, e isso é muito importante. O papel do pesquisador, desde o mestrado até o resto da vida profissional dele, é direto ou indiretamente em serviço da população. Se hoje existem vacinas, é por causa de alguma pesquisa. Se hoje existe, sei lá, esse celular, esse computador que você está vendo esse vídeo, é por causa de alguma pesquisa. E são as bolsas que permitem o desenvolvimento dessas pesquisas no Brasil. Se não fossem as bolsas, você realmente acha que as pessoas decidiriam fazer 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado no mínimo, sem ganhar nenhum centavo por isso? Ah, mas muita gente trabalha e estuda ao mesmo tempo. É só trabalhar, fazer sua pós-graduação e pronto. E aí é que tá o grande equívoco sobre a pós-graduação. A gente não só estuda como muita gente pensa. Na verdade, o grosso do tempo do mestrando e do doutorando é em produção científica, não é em sala de aula. E é um trabalho muito puxado. Se a gente fosse trabalhar e fazer pesquisa, seria como se a gente tivesse 2 empregos, sendo que um deles suga a sua vida e o seu tempo inteiro e você não recebe nada por ele. Produzir conhecimento não é sentar numa sala de aula e no final do semestre fazer uma prova, não é isso que a gente faz. Eu acho que é essa compreensão que falta para as pessoas que dizem que pós-graduando não merece bolsa, sabe? É a compreensão de que a gente está produzindo conhecimento, que a gente está produzindo coisas a serviço da população. A gente só não tem carreira profissional porque não existe regulamentação para isso, mas é uma coisa que muitos de nós queremos. A gente quer ser reconhecido como um profissional e não como um mero estudante, como muita gente pensa. Para quem não sabe, e esse é um detalhe muito importante, quem recebe bolsa de pós-graduação é o que a gente chama de dedicação exclusiva, ou seja, essa pessoa não pode trabalhar em nenhuma outra atividade remunerada. Mas o fato de ser só uma bolsa e não um salário, não ser uma carreira profissional regulamentada, significa que a gente não tem nenhum direito trabalhista. A gente não tem vale, não tem férias, não tem hora extra, não é como se a gente não fizesse hora extra, a gente não recebe hora extra. Mas pós-graduando trabalha de noite, trabalha sábado, trabalha domingo e não ganha nada mais por isso, só a bolsa que não é reajustada há anos e não recebe os direitos que qualquer profissional brasileiro recebe. E se você for pensar nas maiores universidades do país, que teoricamente são as que têm pesquisas de excelência, os pós-graduandos que trabalham nelas, em geral, assim, em muitos casos são de outros estados. A pessoa só consegue fazer a pós-graduação por conta da bolsa, porque vai ter que se mudar de estado, não vai ter o apoio da família, não vai morar mais na casa dos pais e tem que usar a bolsa para se sustentar como única fonte de renda. Ah, então já que é tão ruim assim, por que você não vai trabalhar? É só não fazer pós-graduação, ninguém tá te obrigando a fazer pós-graduação. Mas aí que tá, quem quer fazer pesquisa no Brasil, quem quer seguir a carreira acadêmica, precisa seguir o caminho da pós-graduação, precisa fazer um mestrado, um doutorado. É uma carreira, é uma profissão. A gente só leva 6, 7 anos sendo enxergado como meros estudantes. E é por isso que você nunca deve olhar para um pós-graduando e perguntar: mas
Mas você só estuda? Como é que você vai trabalhar de verdade? E por fim, mas não menos importante, se alguém tentar usar o argumento de pra que investir em ciência se o Brasil nem tem saneamento básico para toda a população? Ou pra que investir em ciência se a gente ainda tem o problema da fome, da violência, blá blá blá? insira aqui qualquer comparação. Pra que investir em ciência se a gente ainda tem o problema X? Quem você acha que vai resolver o problema X? É algum grupo de pesquisadores, é algum grupo de acadêmicos que vai estudar desde as problemáticas sociais que causam aqueles problemas até as metodologias e soluções aplicáveis. Então, quem que vai encontrar formas mais econômicas e mais eficientes de levar saneamento básico para a população? Provavelmente um pesquisador, provavelmente uma universidade. Então não existe avanço sem investimento em pesquisa, em ciência e em tecnologia. E sem a bolsa, sem os pós-graduandos, a pesquisa brasileira vai ruir. E em uma coisa eu espero que a gente concorde: ciência não é gasto, é investimento.